E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula, vamos dando continuidade ao nosso curso de Literatura Brasileira 3 na Educação do Campo, a disciplina que envolve então o pré-modernismo, o modernismo e o pré-modernismo e o modernismo em seus três momentos. Nós falamos, portanto, primeiro dos pré-modernos. Depois começamos com o primeiro momento modernista, a fase heróica. Nas duas últimas aulas nós trabalhamos essa fase. E agora vem o segundo momento modernista, ou a geração de 30. Esse segundo momento é dividido pelos estudos da literatura. Esse segundo momento, que vai durar de 1930 a 1945, ele é dividido entre prosa e poesia. Quer dizer, a produção literária brasileira cresceu muito. No primeiro momento, na fase heróica, surgiram os agitadores culturais. Vem a Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Pagu, Ronald de Carvalho, Graça Aranha. Toda essa galera vai causar em São Paulo, no Teatro Municipal, e depois disso, até 30, eles vão se estabelecer, esses autores vão se estabelecer, e a partir de 1930, na segunda fase, a geração de 30, vai consolidar os ensinamentos da primeira fase modernista, da primeira geração modernista. Então, a geração de 30 vai consolidar valores, consolidar influências, consolidar o desapego à norma culta e o apego e a mais próxima relação da língua popular, da língua falada na rua. O Nordeste aí vai surgir forte com seus grandes romancistas. Na poesia vamos ter o surgimento de Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e tantos outros grandes nomes, Mário Quintana e tantos outros. Mas não quer dizer que Manuel Bandeira, que Oswald, que Mário ficaram para trás, que Pagu ficaram para trás com a sua poesia. Na verdade, esses autores continuam produzindo fortemente nesse período, principalmente Manuel Bandeira e Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Todos eles continuaram produzindo, mas é que nessa segunda fase surgem outros que vão consolidar o momento, e surge aí uma espécie de grande expoente da segunda geração, que é Carlos Drummond de Andrade. Esse aí vai ser o grande nome na poesia. E com tantos autores, com tantos nomes, na prosa, José Lins do Rego, na prosa, Jorge Amado, na prosa, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e tantos outros, com tantos nomes, tanto na prosa quanto na poesia. Para poder entender melhor o período e organizar melhor o estudo, ficou definido então que tem a geração de 30, segundo momento modernista, a geração de 30 poetas, poesia, e a geração de 30 prosadores. Vamos então falar aqui hoje da geração de 30 prosa. Então eu vou falar sobre os prosadores, os romances. Também é considerada, também essa geração é chamada de a geração do romance de 30. Vamos lá? Então, pessoal, como sempre, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o contexto político e social do Brasil nesse período, a partir de 1930. Porque eu já falei para vocês em outras aulas, em outros momentos, e muitas vezes, e vou repetir muitas outras vezes, a literatura nada mais é do que a expressão da vida social num tempo, num lugar. Quer dizer, os poetas e os prosadores, eles não são tão somente sonhadores, que ficam cantando lirismo, que ficam celebrando o mundo da ficção. Eles são isso também, mas eles fazem isso a partir de uma realidade dada, uma realidade vivida, uma realidade experimentada por eles. E tantas vezes a obra de arte acaba sendo um contraponto a uma realidade dura, a uma realidade contraditória, a uma realidade confusa, a uma realidade que oprime. Então os artistas, eles são quase sempre, na sua grande maioria,
aqueles que fazem, através da sua arte, através da sua literatura, uma leitura do mundo no qual eles vivem e denunciam e alardeiam e celebram e cantam o que é belo, mas também atacam o que é terrível. Não vai ser diferente com a geração, especialmente os modernos, que estão tão arraigados à realidade brasileira, a essa realidade nascente, crescente, a definição da identidade nacional. Não vai ser diferente com a geração de 30. O que temos na vida social do Brasil, na geração de 30, na segunda fase, no segundo momento modernista? Temos em 1929 o crash em Wall Street, nos Estados Unidos, a grande depressão. Em 1929, então, acontece a Grande Depressão em Norte América, que vai acontecer então uma crise econômica no mundo inteiro, vai influenciar o mundo inteiro. Então, regimes totalitários vão começar a despontar, grandes ditaduras, fome, miséria, grandes problemas sociais de desemprego. Lembram que faz pouco tempo, por exemplo, que no Brasil, que as cidades foram realmente turbinadas, né? A virada do século XIX para o século XX é que acontece mesmo as grandes concentrações nos grandes centros urbanos. Então estamos aí, por exemplo, no Pará tem o fim do ciclo da borracha, na Amazônia, né? Tem o fim do ciclo da borracha, e começa como se, quando acabou o ciclo, quando ninguém mais comprava a goma elástica da Hevea brasiliense, da seringueira, nome científico da árvore Hevea brasiliense, quando pararam de comprar, foi como se desligassem a luz no meio da festa. Ficou todo mundo sem dinheiro, não dava para gerar emprego, não dava para gerar renda, e aí foi o caos em Belém do Pará. Belém do Pará, da década de 30, 40, 50, foi quando começou o declínio que ali está instaurado até hoje, né? Então, a pobreza, a miséria eram muito grandes nesse período no mundo inteiro, e no Brasil, claro, não poderia ser diferente. Vai acontecer, já falei, esses regimes totalitários, vai acontecer a Revolução de 30, o golpe militar, vejam só, o golpe militar é dado em 30, e aí começa a Era Vargas, né? A ditadura de Vargas. Getúlio Vargas vai governar o Brasil por muitos anos, mas aí essa parte vocês vão ver com o professor Mário na aula de História, porque aqui é literatura, tem a ver, tudo a ver, mas então eu preciso me concentrar no nosso tema de hoje, que são os romances do período da geração de 1930. Mas vocês podem ver com o professor Mário e também pesquisar por conta própria o que foi a Revolução de 30, o que foi a Era Vargas. Acontece aí também, porque eu gosto muito de história, então eu vou falar, o fim da política do café com leite. Até esse momento, o Brasil era governado alternadamente por paulistas e mineiros, na famosa política do café com leite, os cafeicultores e os produtores de gado. Então, isso acaba com a Revolução de 30, com o golpe militar e com a tomada do poder por Getúlio Vargas. Isso vai perdurar por uma década e meia, por muito tempo. Então, esse é o contexto. E é um contexto, então, de pobreza, de conflitos sociais, um contexto de fome, seca e muita miséria no Nordeste brasileiro. O século inteiro foi isso, no Nordeste brasileiro. E é aí, então, que surgem grandes escritores que vão abalar vão colocar essas contradições em voga, vão trazer à tona esses problemas, vão escrever sobre eles, porque, na verdade, esses românticos, eu não sei por que eu tô com os românticos na cabeça hoje, mas esses modernos, eles têm muito do espírito realista naturalista. Eles foram influenciados pelo romantismo. Umas aulas atrás eu disse que o modernismo é um contraponto ao romantismo, mas também acaba sendo um pouco um contraponto, mas também é muito influenciado pelos românticos. Também pelos realistas naturalistas também. Então, eles vão trazer as questões sociais, a realidade do lugar, vão falar com a língua do povo, vai ser a geração também chamada de regionalista, o romance de 30 ou o romance regionalista. Então eles vão ser chamados também de neorrealistas, porque eles trazem à tona
você vai se sentir um pouco lendo o que dizia, por exemplo, um Machado de Assis, só que Machado de Assis dizia lá no realismo. Ele foi quem instaurou o realismo, esse gênio, né? Machado de Assis. Então você vai se sentir um pouco com esses jogos meio psicológicos, meio filosóficos, muito psicológicos e muito filosóficos, que nos ensina, por exemplo, Machado de Assis lá atrás, e que agora José Lins do Rego tem um livro, o livro que é considerado um marco no romance, no romance regionalista, o romance de 1930, da segunda fase do modernismo, é um livro de José Américo de Almeida, chamado A Bagaceira. Não confundir com Piseiro, que é a mesma coisa aí na região da Transamazônica, aqui na região da Transamazônica. Piseiro é uma espécie de bagaceira, mas a Bagaceira de José Américo de Almeida não tem nada a ver com piseiro, tá bom? Então, A Bagaceira é um romance que é um marco, que é um romance sobre o Nordeste, sobre a seca, sobre a miséria. Vem também com a gente José Lins do Rego, é outro grande nome, autor de Fogo Morto e de tantos outros romances. Ele é um dos autores mais importantes. Raquel de Queiroz, a linda e formidável e bela e lírica Raquel de Queiroz, com seu brilhante, bonito, singelo, pequeno romance O 15. Outra que vai tratar das questões do Nordeste, da pobreza e da miséria e da vida brasileira, que é a vida nordestina também. E o último nome que trago, penúltimo nome que trago para vocês é Jorge Amado. Vocês devem conhecer Jorge Amado por vários romances que foram adaptados para televisão. Muitos deles foram adaptados para televisão. A Dona Flor e seus dois maridos, Tieta, o que mais? Gabriela, Cravo e Canela, e tantos outros foram adaptados. Ele escreveu muitos romances, dezenas de romances, mas eu gostaria de destacar Capitães da Areia, que conta sobre a história dos meninos que na praia vivem, meninos miseráveis que vivem na praia roubando, furtando. É um romance brilhante, Capitães da Areia. Então eu falei Capitães da Areia, de Jorge Amado, O 15, de Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, eu falei A Bagaceira, José Lins do Rego, eu falei de Fogo Morto. E quem é o outro? O outro é o nosso Graça, é o nosso Graciliano Ramos. Na minha opinião, junto com Jorge Amado, que eu vou confessar para vocês, é um autor que eu tenho uma dívida, eu preciso ler muito mais Jorge Amado, muito mais mesmo, porque ele é brilhante, porque ele é formidável. Ele tem vários momentos, o Jorge Amado. O primeiro momento é aquele autor panfletário, engajado, que vai escrever os livros que impactam pela crueldade, pelo peso social, pela carga de denúncia. Inclusive, Jorge Amado vai ser preso. Inclusive, Graciliano Ramos, outro que traz uma carga de realidade e denuncia as contradições sociais e tudo isso, vai ser preso também mais adiante. Inclusive, ele vai escrever o livro Memórias do Cárcere, que é baseado na prisão dele. O que acontece com esses autores? Esses autores vão denunciar a realidade brasileira, a violência, a pobreza extrema, e mais tarde eles vão ser perseguidos. O Capitão Jorge Amado foi queimado em praça pública. A geração a romanesca brasileira, a geração regionalista, a segunda geração, vai acabar em 1945, começa em 30 e acaba em 45. E o que está acontecendo em 45? A ascensão dos fascistas, a ascensão dos nazistas, a ascensão de Hitler. Então a crise é completa, e isso vai rebater também nesses autores brasileiros, na situação deles no Brasil, e muitos deles vão ser presos pelo seu posicionamento, pela sua defesa da vida, e pela sua denúncia das agressões ao povo e à terra desse país. E terminando os 5 autores sobre os quais eu queria falar, autor e obra, termino aqui falando de Graciliano Ramos, que eu já estava falando, mas eu não falei o livro, esqueci de falar o livro, né? Então, dos tantos livros, entre os tantos romances formidáveis de Graciliano Ramos, como Infância, Angústia, Memória do Cárcere, vem
o tão clássico, o tão celebrado Vidas Secas, onde vai aparecer a cadela baleia, a cachorrinha de uma família muito pobre, muito seca no sertão brasileiro. Então esse romance curto, violento, pesado, belo, é também uma grande denúncia à realidade brasileira, a fome e a miséria no Brasil. Esses autores são muito importantes nessa segunda fase do modernismo brasileiro. Há muitos outros, mas eu fico com esses nesse momento para vocês. Citei uma obra de cada um deles. Como eu disse, só o Jorge Amado escreveu dezenas, 30, 40 romances, nem sei dizer quantos. E vocês têm acesso, podem ter acesso virtualmente, com direito autoral liberado, de vários desses livros, e podem ler sem ter que comprar. Mas se quiser ter o objeto físico, você também vale a pena. Qualquer um desses escritores vale muito a pena ter acesso a esses romances, porque eles são formidáveis, eles são expressão da nossa identidade nacional e eles fazem a gente entender um pouco o que a gente é. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre a prosa e os prosadores da segunda fase romântica. E a gente se vê amanhã com a poesia e os poetas da segunda fase romântica. Um grande abraço, galera. Valeu!